Um alerta. Procure vários especialistas, busque várias opiniões. Michael foi a 5 psiquiatras diferentes e todos chegaram ao mesmo diagnóstico: borderline e depressão. Ele começou a ter medo de situações e de ficar sozinho, e com isso começamos a nos desdobrar para que ele estivesse sempre junto conosco, mas manteve sua rotina de escola e sair com amigos. Só que não tinha mais coragem de voltar ao inglês, se dizia com vergonha. Acatamos. E na nova escola, ele sofreu mais uma exposição vinda de um professor, que ao ver as marcas em seus braços, disse alto: "Você está se cortando. Isto é problema psiquiátrico." Ele ainda tentou desconversar, mas o professor continuou. Como ele estava quase entrando nas férias, a psiquiatra achou melhor dar um atestado de 30 dias. Falamos com a coordenação e direção e encaminhamos toda a documentação da médica. Alerta aos professores: tratem este tema com o amor que ele merece. A história do nosso filho poderia ter sido outra, se ele encontrasse a empatia dentro do ambiente escolar. Às vezes, uma única palavra ou um único gesto levará à destruição. A escola se comprometeu a resolver a questão com os professores e alunos e passou tarefas para que ele fizesse em casa. Mas ele começou a não conseguir mais se concentrar. Um dia em casa, ele estava bem, falante, jogando um jogo no videogame. Eu precisava ir a um almoço. O convidei para ir, mas ele não quis e disse que gostaria de ficar em casa. 2 horas depois, recebo um telefonema da Isabela. Eu vou voando para casa, já com uma ambulância. Ela não me disse o que estava acontecendo, só me disse que ele não estava bem. Quando cheguei, ela estava o mantendo vivo, com respiração a boca e massagem cardíaca. Michael começou a ter amizades tóxicas que ofereceram bebida a ele, mesmo sabendo que ele era um paciente de risco e que não podia beber, pois alterava os medicamentos que ele tomava. Mais um alerta aos amigos: se você sabe que seu colega está em tratamento, não ofereça bebidas e nem drogas a ele. Ele está doente mentalmente e isso poderá trazer muitos riscos a ele. E ele mentia até para os amigos, dizendo que os pais haviam liberado bebida e que até comprava para ele, o que seria um absurdo. Michael começou a ter outras doenças associativas, além da depressão, distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. E borderline. As características principais incluem o medo do abandono, relacionamentos intensos e instáveis, explosões emocionais extremas, comportamento autodestrutivo e sentimento crônico de vazio, tais como anorexia, não se alimentava, bulimia, vomitava o que comia, alcoolismo, bebia escondido, fumante, fumava mais de 10 cigarros ao dia, terapia de dano menor, síndrome de Electra, queria a minha atenção de forma exclusiva, chegando a agredir verbalmente a Isabela, caso ela se aproximasse. Distúrbio de personalidade, transtorno dissociativo da identidade. Não sabia mais se ele era menino ou menina, e nem quem ele era. Falava sozinho, por muitas vezes. Tinha muitos surtos, onde chorava e falava somente em inglês. Automutilação, o cut, se tornou agressivo por algumas vezes, ao ponto de Isabela ter ficado com medo de ficar sozinha com ele. Estava em internação doméstica, saía com o aval da psicóloga, que achava que ele tinha que ter uma vida social controlada. Algumas vezes a psicóloga fez o papel de acompanhante terapêutica. Vocês podem se perguntar, e por que não o internaram novamente? A internação vem de pedido médico e não dos pais. A ordem médica é: ele só pode ser internado se tentar contra a vida dele ou de outra pessoa. Por isso, foi internado quando tentou o suicídio e se cortou. Como no dia 20 de dezembro ele havia se cortado, tentado contra a vida, ele mesmo já estava ciente que seria internado. Ele mesmo fez a mala para caso realmente fosse. Michael sempre foi de escrever, ele sempre teve diários. O diário que apresentamos a vocês foi o que ele produziu na clínica até os últimos dias. E todas as vezes que ele produzia textos no diário, informávamos a terapeuta sobre o conteúdo. Este trecho abaixo foi retirado do diário anterior à clínica. Fomos ao shopping, vimos um filme e foi um dia muito bom.
Ele estava reclamando de sua aparência, estava com muitas espinhas, devido à adolescência. Incentivei-o a entrar na loja de cosmético e escolher algo que pudesse acalmar a pele, tratar e cobrir um pouco, para ele se sentir melhor. E ele se sentiu confiante, orgulhoso de si mesmo, pois pôde escolher sozinho sem a minha presença. Como era bom ver ele animado, sempre fazíamos estes passeios, só nós dois, meu melhor amigo. 28/3/2018, 17h31. Não poderia estar mais feliz agora. O filme foi impressionante, a vida é uma festa. E depois que terminou, nós fomos na Sephora comprar alguma coisa para cobrir a minha pele com acne. Quando eu terminei de escolher, percebi que não tinha dinheiro para comprar o que eu queria. Então meu pai simplesmente pagou tudo para mim. Eu não estou emotivo porque ele comprou estas coisas para mim. Eu estou emotivo pois ele está sendo o melhor pai de todos. Vendo ele aparecer na loja e comprando as coisas para mim, me emocionou. Também o filme foi muito legal. Não foi o melhor filme de todos, mas eu já esperava por isso. No final a experiência vale a pena. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:12-13. Jesus não tinha túmulo, mas foi cedido a ele, assim como Deus, em sua graça, nos permitiu ter um local para enterrá-lo com dignidade. Depressão é uma doença grave, a doença do século. O número de suicidas é alarmante. A cada 40 segundos alguém tira sua própria vida em algum lugar do mundo. Não se fala muito disso, pois acham que isso pode influenciar mais pessoas a fazerem o mesmo. E este silêncio só tem piorado as coisas. Depressão, borderline, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de personalidade e etc. São doenças conhecidas, estudadas e catalogadas. Tem CID, Classificação Internacional de Doenças. Queremos romper este silêncio. Há tratamento e controle. Em alguns casos, até há cura, mas depressão não é frescura, depressão não é demônio, depressão não é preguiça, é uma enorme dor na alma, dor que muitos, por ignorância, não entendem e, pior, apreciam quem já está deprimido. Só quem perdeu um filho ou filha sabe o que digo. Não existem próteses para amputação da alma, mas Deus nos conforta através das orações do justo. Existe um propósito para tudo. Encontre-o. Encontramos um dos propósitos, um ato imensurável de amor a nós e o desejo desesperado de se livrar da dor dele. O legado que ele deixou, expresso nas linhas do seu diário, farão muitos entenderem a dimensão desta doença. Pais e mães, se notarem algum desses sinais em seus filhos, procure ajuda médica. Conflito com sua sexualidade pode ser natural e normal, mas se vier agregado de outros sintomas, pode haver algo por trás. Rendimento escolar cai, deixa de cuidar de sua higiene pessoal, passa muito tempo no quarto, crises de choro, fazer planos para o dia seguinte, mas na hora não consegue sair da cama, passam a comer mal ou nem comem, não consegue terminar algo que iniciaram, mudança abrupta de humor, medo de ser abandonado, automutilação, entre outras. Não é demônio, é um desbalanço neuroquímico. Pode ser por herança genética ou um trauma na primeira infância. Não há ainda nenhum dado conclusivo a respeito, mas sabemos que o apoio medicamentoso estabiliza os sintomas, além da terapia, onde pode drenar o abscesso em sua alma. Costuma se manifestar na primeira infância, início da adolescência ou início da fase adulta, 21 a 30 anos. Só quem vive pode ter uma centelha do que é esta dor. Não há parâmetros para comparação. Cada dor é sentida e vivida de formas diferentes. Dor tal que ele não suportou. E acabou com sua vida no dia 22 de dezembro de 2018. Anelamos poder contribuir com milhares de jovens que passam por este vale, trazendo a eles esperança e dizer que conhecemos em parte sua dor, e também para dizer que há uma saída. Lute pela vida, não desista. Existe tratamento que o trará à vida normal novamente. Peça ajuda. A alma grita, mas o corpo fica paralisado. Queremos poder contribuir um pouco com pais que perderam seus filhos e filhas, quer seja por atentado contra a própria vida,
quer por acidente. Como consolar? Como responder às inúmeras questões que nos passam pela mente? Os relatos que tenho recebido me emocionam, pois conhecemos parte desta dor. Muitas pessoas compartilharam suas experiências, já que falar disso em alguns sistemas religiosos é um verdadeiro tabu, o que, infelizmente, tem corroborado inclusive para tantos suicídios de pastores e pastoras. Não foi falta de fé deles, mas falta de amor nosso, muitas vezes. Relato de perdas, caso 1. Sou grata a Deus pela sua vida. Os seus vídeos e suas palavras têm me ajudado muito. Perdi meu filho também por suicídio. Ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. Durante muito tempo, lutei com ele, medicamentos e terapia, mas sempre ele largava o tratamento. Sempre foi um filho amoroso, trabalhador, honesto. Fazia faculdade de Direito. Passou em um concurso público aos 18 anos. Mas, dia 25 de setembro de 2017, aos 22 anos, ele preferiu ir embora. Cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Eu, assistindo um vídeo, pude compreender o quanto meu filho me amava e queria me poupar por me amar tanto. Queria se livrar da dor tamanha que ele sentia, cometendo esse ato. A dor é grande demais, a saudade a cada dia é maior. Mas Deus nos ampara e guia, nos mostrando pessoas como vocês que passam pela mesma dor. E vivemos com pessoas que ainda apontam o dedo e dizem: você sabe que seu filho foi para o inferno, né? Quem somos nós para julgar? Sei que um dia ainda vão rever meu filho, como vocês vão rever o seu. Graças e paz. É que Deus abençoe sua vida e de sua família. MP. Meus sinceros sentimentos ao Senhor e sua esposa. É uma dor insuportável, pois posso muito bem entender. Meu amado e único filho também se suicidou no fim de setembro de 2018, com 16 anos. Não há palavras que conforte neste momento. Eu, como mãe, não aguento a dor. Está muito difícil para aceitar tudo isso, pois perder um filho é muito triste. Obrigado, Pastor Daniel, mesmo nesta situação dolorosa, por fazer este vídeo tão emocional. Desejo ao Senhor e toda a sua família muita força de Deus e Jesus. Sem eles, eu também já não estaria mais neste mundo, pois a dor que sinto pela perda do meu filho é insuportável. Que Deus nos fortaleça e todas as pessoas que também já viveram, que passaram por isso ou estão passando. Caso 3. Sou também uma mãe enlutada pelo suicídio da minha única filha, M. Recebam o meu abraço. O nosso luto é o mais dolorido. Por mais que tenhamos lutado, perdemos essa guerra pela depressão, essa dor da alma. Sei que no fundo eles queriam estar aqui com a gente, mas o sofrimento deles os venceu. Deus no controle sempre. CM. Relatos de recuperação. Caso 1. Não sei exatamente quando aquelas trevas começaram, mas foi devagar, até que um dia me dei conta que estava acorrentada no meio do inferno. Uma tarefa hércule é explicar em palavras o que você sente e o que você vê quando tem depressão. Eu me sentia um cadáver ambulante, algo dentro de mim corria e queimava como fogo. E eu a chamava de a dor. Não sei de onde veio. Quando saía da escola, atravessava a rua, devagar, porque torcia ser atropelada por um ônibus de carro. Não usava cinto, porque queria morrer em um acidente. Comecei assim, mas depois de um tempo ficou pior. Gostava de brincar com facas e fogo na esperança de me machucar. Comecei a cortar os pulsos e no banho dava tapas no meu próprio rosto e em todo o corpo. Dor interna me fazia criar dor física, no intuito de a fazer acabar. Nunca funcionou. Ao longo do tempo, acentuou-se meu transtorno de ansiedade e desenvolvi transtorno de pânico e fobia social. Tive episódios de despersonalização e quase pulei do último andar do prédio da faculdade. E várias vezes precisei ser levada para o hospital. Mas sabe, comecei um tratamento psiquiátrico, fiz terapia, comecei exercício físico, mas todas as mudanças que ocorreram foram mínimas comparadas com a minha própria decisão de me permitir, de me dar uma chance a mim mesma. Como diz o ditado, se você estiver atravessando o inferno, não pare de andar. E é isso que eu diria para as pessoas. É difícil, mas você aprende a parar de ser um carrasco consigo mesmo. Você aprende a valorizar cada passo seu. Você aprende a se apaixonar pela existência e você aprende a treinar sua mente
para ser sua aliada e não sua inimiga. Nunca deixei de ser humana. Alguns dias são mais difíceis que os outros. A gente cai, chora. Mas hoje, apesar de tudo, tenho paz. Hoje sou feliz. A.S.